Ficou ruim de novo. Tá Pois dando é, eco, professor. Tá dando eco de novo. poxa, tem um sorriso no rosto. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Que coisa, né? Para a gravação aí. Tá funcionando. Foi, foi, uma música estranha. Foi, teste. Tá legal, não? Foi, Só vai ter que fazer do mesmo jeito, professor. Tá ruim, viu? uma música estranha. Foi, Entra pelo celular e tem bateria aí. Se não tiver um carregador, aí deu ruim. não, foi, Liga ele na tomada aí. que coisa, né? Foi, melhorou? Mais ou menos, tá chiando um pouco aí. Ah, mas talvez eu esteja máscara, não? O problema é o eco, né? O eco parou. Ainda tá um pouco. Tá dando eco, professor. Tá dando muito eco.
Estamos aí na tela, 1, 2. Então, a ideia do... Pô, aqui era para vocês me escutarem, né? Pode falar. Beleza. Então, vamos lá. A ideia aqui é mais rápida, a aula mais rápida, tá, gente? Então, a gente já tinha visto aqui o resumo da sequência do ensaio. Deixa eu ver só se está gravando. Nessa loucura, a gente não lembra. Não, está gravando. Então, a preparação inicial da superfície, conforme o procedimento. Então, a gente tem sempre que deixar a superfície livre de óxidos, impurezas, gordura, né? Para que não seja mascarado ou dificultado a trinca, a verificação de trinca e descontinuidades. Tempo de secagem dos produtos de limpeza também é uma característica que tem que ser considerada. Aplicação do penetrante conforme instruções do procedimento. Tempo de penetração conforme requerido no procedimento. Remoção e excesso de penetrante conforme instruções. E aí é uma coisa interessante que a gente viu que tem penetrantes, por exemplo, os mais simples, laváveis, água, por exemplo, né? Alguns terão que ser Ô, professor, o áudio está indo e voltando. Tá ruim? Agora melhorou. Eu vou manter o microfone perto aqui de mim, porque eu já estou de máscara, né? Agora ficou bom. Ficou? Então, continuando, né? O excesso de penetrante, tempo para secagem dos produtos de limpeza, depois vem a aplicação do revelador, o tempo de avaliação das indicações, laudo final, registro, limpeza final, se requerido. Critério de aceitações. É claro que a gente precisa de ver qual norma, qual tipo de norma ou procedimento que a gente vai trabalhar, mas uma que eu trouxe para exemplo de vocês aqui é a ASME seção 8, divisão 1. Tá? Olha que interessante, indicação é evidência de uma imperfeição mecânica, somente indicações com dimensões maiores, com 16 polegadas, que dá aí, né, uma transformação para milímetro acima de 1,5, deve ser considerada como relevante. É o que eu falei, né, gente? Depende muito do que você está testando, depende muito do que está sendo avaliado, tá? Então, quando um inspetor nível 2, um engenheiro, ele recomenda esse tipo de trinca ou descontinuidade, é claro que ele tem noção, foi projetado, tem experiência, tem know-how, tem vários fatores que falam, olha, uma trinca abaixo de 1,5 é uma descontinuidade, não vai ser considerado como defeito. E aí depende, às vezes, até do local, né? Alguém comentou isso, ficou muito bacana a aula passada. Falou, olha, dependendo do local pode, dependendo do local não pode. Tem local que nem olha. Então, tudo isso depende muito do tipo de procedimento, tá? Eu trouxe a ASME seção 8 aqui, só para a gente ter uma noção, uma aplicação prática de como que isso funciona para líquido penetrante, tá? E aí, eu acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, é mais um reforço. Uma indicação linear, aquela que tem um comprimento maior 3 vezes a largura, eu tenho quase certeza que eu mostrei isso, coloquei até números, não foi? Então, eu dei um exemplo aí, acho que o A valia 2, não, o B valia 2, o A valia, teria que ser maior ou igual a 6. A segunda é chamada de arredondadas, tá? Então, aquelas, né, em que o A ele tem valores inferiores a 3B, né? Eu dei esse exato exemplo aqui, né, que o B valia 2, mas se o A valesse 5, 4, 3, ela era considerada como uma indicação arredondada, e indicações alinhadas, né, são indicações agregadas em L, com dimensões acima de 1,5, e aí quando ele fala agregadas, é juntas, tá, gente? Então, por exemplo, aqui tem 4 indicações agregadas, ou seja, 4 indicações juntas, em que a dimensão do L, ele tem que ser maior que 1,5, então se ocorresse ali as 4 e elas não dessem 1,5, para a ASME seção de 8, tá, que é uma norma
americana falava que não, pode ser desconsiderado, pode colocar para rodar, que não vai dar problema não, tá bom? Às vezes dá até um certo desconforto, né? Alguns aí falam, poxa, mas existe casos em que descontinuidades elas não representam, né? Se você pega materiais dúcteis ali com certo nível de tensões que não vai ocorrer nenhum tipo de dano superior, é aceitável. E dentro dessas dimensões agregadas tem que ter duas características que devem ocorrer. Alguém ensaiou perguntar alguma coisa aí? Ou esse ruído aí foi eu mesmo? Não. Vamos lá. Então, foi eu. Dois valores, duas características agregadas. A primeira é que o L ele tem que ser menor que 1,5, 16 polegadas, né? E normalmente tem polegadas porque é uma norma americana. E o D tem que ser menor ou igual a 2, ou seja, o que é esse D aí? É o espaçamento entre elas, tá? Ele mostra bem direitinho aí que o espaçamento entre as descontinuidades tem que ser menor ou igual a 2. Bacana? A área inspecionada será avaliada por comparação com 5 classes de qualidade, numeradas de 1 a 5 em ordem crescente de qualidade. Esse aqui eu já tinha mostrado também, é um reforço. A área de referência para avaliação é 1 decímetro quadrado, aproximadamente 100 centímetros, na forma quadrada ou retangular, do lado não superior a 250. Então, vou fazer um desenho rápido aqui, só para vocês terem ideia, né? Então, um lado aqui, ó, ele não pode ter, né, ele colocou aqui, por exemplo, 100 centímetros só quadrado, ou retangular. Então, isso aqui é um retangular. Aqui, ó, um dos lados, por exemplo, não pode ser maior que 250 milímetros. Se for maior, está proibido aí, não pode ser. É uma área de inspeção. Tudo isso é importante porque o inspetor ele faz ali uma amostragem dentro até em cima do conhecimento que ele tem. Ele vai ali em áreas específicas, né? Por exemplo, cordões de solda dentro de um vaso de pressão, quase que um chamativo ali para o inspetor fazer, um líquido penetrante, porque é um ponto bem crítico, né? Vamos dizer assim, do processo mecânico em si. E aí, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, aí tem o classe 1 de qualidade, né? Seria aquela que tem, vamos dizer, mais restritivas, aquelas que são, a qualidade dela tem que ser melhor. Quando o balanço que dá funções também. Nenhuma indicação arredondada com dimensão A maior que 3 milímetros, nenhuma linear, nenhuma alinhada. A superfície total de indicações menor a 10 milímetros. Vou tirar um pouquinho aqui o carregador para ver se para esse barulho. Daqui a pouco coloquem de novo. Barulho estranho. Ok. A superfície total de indicação tem que ser menor ou igual a 20 milímetros. 2 barra decímetro ao quadrado, tá? Então, esse aqui também é uma característica, né? Pode ver que a medida, o primeiro aqui é 10 milímetros por decímetro ao quadrado. Então, isso aqui seria, por exemplo, né? Você tem aquela área que você vai fazer lá a inspeção. Aí você marca ali 10 milímetros, dentro daquela faixa de 10 milímetros, pode aparecer ali indicações maiores do que esses 10 milímetros aí, por decímetro ao quadrado, tá? E aí, olha só, aqui é uma marcação menor 10, a outra é 20. Isso aqui eu tinha mostrado para vocês, na indicação arredondada também, que é aquela azinha lá, no primeiro caso, que é o mais restritivo, se ela for maior que 3, é reprovada, essa aqui maior que 4,
Então, vai aumentando, como se diz, a folga, né? E isso também, gente, uma coisa muito bacana que passa por isso aí é a questão da qualidade, do custo, né? O custo, ele é, quanto mais restritivo, né? Vamos supor que no caso da asma aqui, ou outro procedimento, nenhuma indicação qualquer, por qualquer unidade diária, e ainda tem que se fazer 70%, 80% de expensão dentro ou então 100% do material. Então, fica uma expensão demorada, com a restrição muito baixa, com a tolerância muito baixa, vamos dizer assim, e aí o custo vai lá para o alto. Só que, muitas vezes, a peça, ela cobra isso, né? O processo em si, ele cobra isso, ou determinado equipamento, ou determinada parte do equipamento. Por quê? Porque se aquilo estourar, se aquilo danificar, quebrar, estourar, explodir, ele traz ali um prejuízo muito grande para o processo e para as pessoas que estão envolvidas. Então, tudo isso como se diz, né? É avaliado não só a questão da qualidade, mas o risco, o que vai acontecer se ocorrer uma falha, um defeito daquele material. Bacana? Oh, que legal, pessoal, hoje foi mais veloz. A ideia aqui era mostrar para vocês isso, só um minutinho, queria mostrar só mais um detalhe aqui, e aí a gente vai direto para o exercício. Vocês viram que eu deixei um exercício lá para vocês fazerem? Um link? Isso que eu ia perguntar, professor. Sim. Que formulário lá é o quê? Oi? Que formulário lá é o quê? Esse O é um Jefferson link. mandou para nós lá no grupo, pessoal. Ah, beleza. Eu deixei para vocês fazerem hoje. Por isso que a aula estava menor. Falei, eu vou dar um tempo para eles fazerem. Eu vou diminuir a aula de hoje para eles aproveitarem e fazer esse exercício aí, tá? Mas deixa eu mostrar só mais uma coisa aqui. Por que não está descendo? Agora foi. Não está, não. Só um minutinho. Eu não vi tempos lá em cima. Não sei se eu coloquei tempo na apresentação para vocês. Ok. Devia ter colocado. Como não? Deixa eu trazer algumas informações aqui que eu acho muito relevantes. E eu já vou deixar vocês fazerem exercício. Eu precisava de passar por isso aqui. Aqui, ó. Então, um exemplo aqui de tempos mínimos de penetração e revelação, olha que legal. Já está aparecendo para vocês. Tem uma tabela aí, eu vou mandar esse material para vocês aí agora, mostrando, né, a característica de tempo. Então, por exemplo, material. Então, tem na primeira coluna aí material, a forma, o tipo de descontinuidade e o tempo de espera. Então, o alumínio, o magnésio, o aço, o bronze, titânio e altas ligas, e a forma de fundidos e soldas, por exemplo, tipo de descontinuidade, porosidades, cuidado, né? Porque essa porosidade tem que ser melhor avaliada. A porosidade é uma característica que pode limitar o processo de líquido penetrante. Por quê? Porque dentro, né, se ela tiver muito esponjoso, vamos dizer assim, muito poroso, né, esponjoso não, poroso, aquilo vai ter uma quantidade de excesso penetrante, quando você jogar revelador, fica tudo vermelho. Aí você não sabe o que é trinca, descontinuidade, e o que não é, né, vamos dizer em si. E aí o tempo de espera do penetrante, tudo 5, olha lá, olha que interessante, né, 5, 5, 5, inclusive, olha, a norma Petrobras, que é uma norma também muito utilizada aí, em alguns casos, requer para a aplicação do revelador através de pulverização por meio de ar comprimido e a pressão máxima permitida seja de 200 kPa, que daria aí 30 PSI. Olha que interessante. Então, a forma, né, a pressão do revelador também influencia. A pressão de lavagem da água, acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, né? Que a pressão da lavagem da água ela também é uma característica que pode influenciar. O tamanho da indicação avaliada
e observada no revelador após o tempo máximo de avaliação permitida pelo procedimento. Isso aqui é de secagem e inspeção. Em geral, temos em tempos de avaliação não menos que 10 minutos e nem maior que 60. Olha que interessante. Então, aqui é a questão do tempo de penetração, depois passa para secagem e inspeção, né? Então, a secagem, a seca aqui, ó, né, ele não fala muito a respeito, mas ele fala o seguinte, passou o revelador, e aí vai ter o tempo de secagem, não pode ser menor que 10 e nem maior que 60, tá? E essa questão é muito importante, né? Que passou de 60 ali, você perde uma característica do ensaio, não pode mais. Eu fazia. O Zé está aí. O Anderson, boa. O Zé, o Anderson. Não estou lembrado se tem mais alguém da característica do inspetor aí. Se eles têm no procedimento deles o tempo. Você pode ficar lá um determinado tempo. Tem, professor, tem um tempo a ser feito. Observado, né? Cada peça tem um tempo determinado. Ah, tá. Inclusive, é por peça, né? Excelente. Por peça, porque são metais diferentes, né? Não, ótimo. Excelente. É isso aí. Então, aqui é claro, né? Quando, por exemplo, isso aqui é uma apostila do Andrew Deut, que eu gosto muito. Não dá para... Às vezes, ele até poderia trazer uma tabela aqui de algumas peças, mas ele tem que colocar de maneira genérica, tá? Tem que se colocar ali de maneira genérica. E claro, né? Cada processo exige uma característica diferente, né? Cada processo ele tem as suas particularidades, né? Vou falar melhor assim. Uma coisa que é interessante também queria chamar a atenção é que, ó, temperaturas de 10 a 52. E aí, quando passa de 5 a 10, por exemplo, o tempo de penetração mínimo deverá ser o dobro do tempo indicado na tabela acima. Então, pode usar temperaturas abaixo de 10? Pode, só que o tempo de penetração ele tem que ser o dobro, então teria que ser 10. Então, e tem outras coisas, tem peças, às vezes, que elas podem ser, eu acho que eu mostrei isso para vocês na aula passada, ela pode ser abaixo de 52, mas tem que se ter ali um espelho, tem que se ter um gabarito para aprovar a peça de acordo com aquele gabarito, porque, lembra, a viscosidade, a propriedade do líquido, ela muda com a temperatura. Aqui fala de iluminação, né? Esse aqui é um exemplo de luxímetro, olha só. Até isso, a norma, ela cerca, né? Ou seja, qual que é a intensidade de luz ali, de acordo com o material que você vai fazer a inspeção. Ele mostra aí alguns exemplos. Tem até uma fórmula, né? A pessoa não precisa de trazer isso para vocês, mas tem a lei de Beer, né? Explica quando duas soluções com componentes são produzidos em um mesmo solvente. Quer dizer, é muito bacana, né? Eu acho essa apostila legal, acho que tem aí, depois eu vou colocar ela daqui a pouco eu coloco ela para vocês aí, tá? E aqui ele mostra também isso que eu comentei sobre a característica e os critérios de aceitação. Aqui, ó, com 16 polegadas, as indicações arredondadas, lineares e por aí vai. Beleza, galera? Acho que é isso aí, a pessoa não quer. Hoje eu vou dar um tempo para vocês fazerem exercício. Tá? Eu vou ficar aqui qualquer coisa. Isso aqui eu não coloquei não, olha que legal. AWS D1.1 é o mesmo para a extensão visual que apresentamos a seguir aqui, ó. E aí aqui já é outra norma, né? Tá? Só para vocês terem ideia, que a AWS é a American Welding Society, tá? E aí já é uma associação americana de soldagem dos Estados Unidos, tem muitas normas, né? Tem a SAE, a ISI, a AWS,
a AR, a STM, os Estados Unidos é muito rico, né, nessas características. Então, na associação de solda, o Ivan deve ter passado por essa aí. Olha só, então aqui, ó, proibição de trinca. Qualquer trinca é inaceitável, independente do tamanho de localização. Isso aqui está muito perto da nossa realidade, né? Normalmente, solda, quando se fala de trinca de solda, são materiais, são equipamentos de alta responsabilidade, como, por exemplo, vasos de pressão, trocadores de calor, não pode ter trinca. A regra é essa, não pode ter trinca, tá? E aí, mete X aqui de cima a baixo. Ó, aí, olha como é que as regras são as outras, tá? Soldas subdimensionadas, ou seja, aquelas que estão abaixo da medida. A dimensão da solda de filete em qualquer trecho contínuo pode ser menor que o valor nominal específico, L sem correção pelos valores de U, né? Dimensão específica, menor ou igual a assim, ímpar aí redução menor que 2. Aqui, gente, é muito específico, tá? Então, o professor não vou adentrar aqui não, porque vocês não viram ainda processo de solda, mas vocês verão, tá? Tem uma disciplina aí que é soldagem, e olha que legal. Aí vocês pegam isso aqui depois e vou dar uma lembrada, né? Opa, mordedura, porosidade, são trincas, são tudo descontinuidades e defeitos que ocorrem, cratera, né? Quando o soldador está fazendo o processo em líquido. Tá? Para não ficar maçante, né, de coisas que vocês não estudaram ainda, eu vou fechar aqui, tá bom? Fecho aqui. Todo mundo está com o link aí? Dá para fazer? Vou dar esse tempo para vocês aí. Não sei se vocês queriam perguntar alguma coisa, mas hoje